3, 2, 1. Hello, everyone. Welcome to Papo de Teacher. This is a special Papo de Teacher number. Which number are we today? We are number 56. Papo de Teacher 56. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Teacher Fabi Montanari. Eu te ensino a falar inglês do trabalho para você se comunicar melhor e ganhar destaque na sua carreira profissional. Esse Papo de Teacher especial aqui faz parte do aquecimento da Semana do Inglês do Trabalho, que nós teremos no final desse mês. Uma série de aulas gratuitas para quem precisa entender como melhorar essas habilidades de comunicação, como poder, de fato, se comunicar em inglês, para não deixar passar oportunidades na sua carreira, na sua vida, como é o caso, infelizmente, de vários alunos que eu já atendi e venho atendendo, então eu não quero que você passe por isso. Então, primeira coisa, eu quero saber se vocês estão me ouvindo, se o áudio está bom, se está tudo certo. Hello aqui para quem colocou, hello. Eu quero saber se o áudio está chegando para vocês. E também eu queria saber de onde vocês estão me vendo. De onde estamos, onde a gente está chegando aqui. Porque antes a gente trabalhava só localmente, hoje a gente trabalha online, então a gente tem pessoas do Brasil e do mundo inteiro. Então é muito legal tê-los aqui. A gente vai falar hoje sobre 3 passos para melhorar o listening. E por que eu coloquei isso hoje? Eu não sei se vocês acompanharam os nossos stories. Fiz uma sequência até hoje. Foi uma pergunta que surgiu de manhã. Eu vi hoje de manhã. Foi um vídeo que eu gravei ontem, que eu postei ontem sobre. Não lembro o tópico agora, tá? I'm sorry, people. Mas era alguma coisa de ficar pedindo para repetir em reuniões. Loud and clear, very good. Para ficar pedindo para repetir. Teacher, sabe quando você entra numa reunião e tem uma pessoa ali que fica pedindo para repetir? E repetir. É desagradável para a pessoa que fica pedindo isso e também é desagradável para quem está participando, porque a reunião não flui, ela fica ali enroscada. Existe claramente uma dificuldade de comunicação ali. Então, a gente tem gente de Goiânia, gente de Curitiba, very good. I've been to Goiânia and I've been to Curitiba too, and I'm going to Curitiba again this year. It's very nice. Mas aqui a gente está colocando a questão de melhorar o listening. Aí uma seguidora colocou lá essa questão. Teacher, além de praticar muito listening, como que eu posso melhorar isso e não ter que ficar pedindo para as pessoas repetir? Então, e aí eu falo, a gente está no tema de 3 passos para melhorar o listening. E, teacher, mas a questão é, eu estou pedindo para as pessoas repetirem na reunião, o que você está falando de melhorar o listening, teacher? O que uma coisa tem a ver com a outra? Se alguém pensou sobre isso, pode colocar aqui, teacher, é verdade, o que uma coisa tem a ver com a outra? E tem tudo a ver. O melhorar o listening, ele não vai se melhorar por si só, e vocês vão entender meu raciocínio aqui, que eu vou desenvolver ao longo desses próximos minutos. Mais umas 5 horas de live. Mentira, eu não vou fazer tudo isso, não. Em questão de 20, 25 minutos, vocês vão conseguir entender tudo que eu gostaria de explicar, e depois eu abro para dúvidas, tá? A questão do listening, por exemplo, só praticar listening não vai fazer você sair do lugar. Pensa comigo na questão. Qual é a questão que acontece? Eu não falo nada de alemão. Então vamos imaginar que eu vou assistir uma série em alemão no Netflix e eu vou ficar assistindo a série em alemão. O fato de eu simplesmente ficar ouvindo a série em alemão não vai me fazer conseguir me comunicar em alemão. Se alguém aqui, eu tenho alguns alunos que gostam de dorama, aquelas séries, novelinhas coreanas, ou ouvem música coreana. Eu também não, eu posso ficar exposta ali ao conteúdo em coreano, que eu não vou aprender a falar coreano. O que é aprender a falar uma língua? Aprender a falar uma língua é ser capaz de estabelecer uma comunicação. E essa comunicação, ela vai ser mais intensa ou menos intensa, de acordo com o seu nível. Então, o simples fato de eu ouvir algo numa outra língua não vai me colocar no nível de eu estou estabelecendo uma comunicação. Quantas pessoas você conhece que, eventualmente, cantam em inglês, mas não falam nada de inglês? E, às vezes, você se surpreende. Né? Nossa, fulano canta tão bem inglês e não fala nada. Eu mesmo conheço algumas pessoas assim, às vezes a gente vê na televisão também. Então, o fato de falar significa assim, o fato da pessoa cantar em inglês, fazer o listening, ele não coloca a pessoa no nível de domínio da língua. Ou coloca em algo muito básico que não é capaz, a pessoa não vai ser capaz de estabelecer nenhuma comunicação. Então, falar um idioma é estabelecer comunicação, tá?
Primeiro ponto que vocês precisam ter em mente. E daí, a gente parte para... tendo isso claro, a gente parte para as etapas de que... para os passos de fato. E são coisas que eu faço até hoje, tá? Posso falar assim, Teacher, você dá aula há tanto tempo e você continua fazendo assim? Eu continuo fazendo assim. Até mencionei a série ali hoje mencionei a série do Outlander, porque tem algumas questões, alguns sotaques muito carregados e que de fato complicam um pouco o processo de comunicação. Mas a gente vai conseguir melhorar isso à medida que a gente... Vou precisar colocar meu fone, só um instantinho. E vocês me falam se melhora o som ou não, eu esqueci de colocar. Aí vocês vão entender se faz sentido ou não. Por exemplo, quando eu assisto uma série com inglês com algum sotaque muito regional, ou muito carregado, né, que até a seguidora... Tá ok aqui o áudio para vocês? Acho que para cá, para quem está no Instagram, não mexeu em nada. Para quem está no YouTube, talvez tenha afetado e eu queria saber se melhorou. Quando a gente fala de assistir algum sotaque, alguma coisa que tenha um filme muito regional, um sotaque muito regional, fica um pouco mais complicado. E é um momento que eu gosto de aprender, eu gosto de trabalhar em cima disso, para mim, tá? E, claro, isso aí sempre vira conteúdo para os alunos no curso, nas aulas que a gente propõe. Então, a gente vai primeiro modelar a língua. O áudio tá bom, legal, Michele, thank you. A primeira coisa, a gente vai modelar a língua, a target language. Target language é a língua que você quer reproduzir. Então, existem sotaques diferentes para a língua, para regiões diferentes. O sotaque escocês, por exemplo, foi o que eu mencionei hoje à tarde, que é o sotaque, por exemplo, para quem já assistiu Outlander. É uma série, né? Ela já tem alguns anos, está numa temporada nova agora. Já assisti todas as temporadas, estou acompanhando a nova agora, mas a questão é, eu preciso assistir Outlander, ainda mais as primeiras temporadas que tinham muito personagem escocês ali, na Escócia e tudo, talvez agora eu já tenha me habituado com o sotaque, mas ali naquele momento eu precisava assistir com legenda em português, identificar o que eu não sabia, pausar o vídeo, voltar ali e colocar a legenda em inglês, e muitas vezes eu fiz a anotação. Eu gosto de fazer anotação. Então, isso e modelar. Como que ele falou essa frase? Deixa eu repetir isso daqui. Então, hoje, com o controle remoto, é muito mais fácil do que isso, sei lá, 20 anos atrás ou 30 anos atrás, quando não existia. Então, antes, trabalhar com essa questão de listening para os alunos era muito mais limitado. Hoje a gente tem, nenhum de nós aqui, nenhum de vocês tem possibilidade, né? Tem direito de reclamar de que é complicado. Ele só é trabalhoso em alguns momentos, mas fazendo isso. Então, você vai modelar a sua língua, a língua target. Modelar no sentido de buscar reproduzir o ritmo e a entonação que estão sendo aplicados ali. Modelar não é falar como você lê. Presta atenção nisso. Modelar não é falar como você lê. Modelar é falar como deve ser falado na target language. A gente tem aqui a mother tongue, tá? Vocês vão me ouvir usando esses termos. Mother tongue e target language. Mother tongue, Brazilian português. Eu acho que todos vocês aqui, não sei se tem alguém que não seja brasileiro, mas mother tongue é essa aqui, português. E o target language é o inglês. E aí indifere, né? É indiferente se é inglês britânico, inglês americano, ou inglês australiano, ou inglês escocês, enfim. Quando você estiver modelando, você vai pegar pedaços de frases dali, entender como os fonemas são falados. Não como você acha que deveria ser, ou como você sabe fazer o som na sua língua materna. E essa questão que dá o choque de referência fonética, é por aí que você deve começar a resolver o seu problema. Teacher, eu preciso ficar pedindo para todo mundo repetir em reunião, eu preciso ficar pedindo para repetir. Como que eu melhoro isso? Né? Porque o pedir para repetir é tentar aumentar o percentual de compreensão. Então, quando você entende como são os fonemas, você melhora a sua capacidade de compreensão de listen. Alright? Um exemplo. Frase mais básica. Todo mundo que começa a estudar inglês, lição 1, página 1, livro 1. Where are you from? De onde você é? Countries and nationalities. Todo mundo que já estudou inglês da vida já teve essa lição. Countries and nationalities. Where are you from? E aí, a gente tem o primeiro choque ali. É do from. From.
Todo mundo conhece essa palavra. E o from, ele tem uma característica especial e que entra em conflito com a nossa referência fonética. O M final, em português, o M inicial, vamos falar do M inicial. M inicial em português, ele, em português ou em inglês, ele tem a mesma, a gente faz o som da mesma maneira. Então eu falo, macaco, ele é labial aqui, então eu faço macaco, monkey. É o mesmo som, não há problema. O M final nas palavras. Em português, a gente tem um som anasalado. Onde vocês estavam? Onde vocês estavam? É uma palavra que se escreve com M no final, mas eu não falo estavam. Eu falo estavam. Estavam. E aí, quando você transfere isso para o inglês sem saber, você vai falar from. From. E não é from. Em inglês é from. Teacher, mas isso quase não dá diferença. Dá. Isso é uma pequena diferença. Agora vamos pensar, talvez em uma palavra isso não dê. Mas quando você começa a empilhar essas diferenças, você tem um montão de diferença que impede você de se comunicar em inglês. Entende? Faz sentido? Então, às vezes a gente foca, né? O aluno, né? Talvez você tenha sido levado a se concentrar no where are you from? É o verbo to be, o are, ele vem antes do you, na pergunta, e aí você vai responder, I'm from Brazil. Então, você vai fazer esse trabalho, você está tão focado ali em preencher o exercício, como que é essa inversão, que é algo que não tem em português, e você não vai focar no from. E aí você vai passar, você já sabe responder esse exercício 50 vezes. Só que você vai passar por isso, e na hora que alguém fala from, we need to start, from today on, there are new rules for the employees. From today on. A partir de hoje, from today on. E aí você fala from today on. From today on. Você percebe que from today on não é from today on. Você percebeu que tem uma diferença muito grande? From today on não é from today on. Queria que vocês repetissem, queria poder ouvir vocês repetindo. Mas façam esse exercício. O que vocês têm que buscar, o modelar o target language, é você conseguir falar from today on. Num ritmo, com a pronúncia correta. Mas também no ritmo correto. Você não vai falar from today on. Você vai falar from today on. From today on, we're starting a new project. From today on, we are using a new software. Então, isso no seu trabalho, na velocidade, você precisa ser capaz de decodificar. Agora, se você está sentado em cima de um monte de pequenos erros, você não vai conseguir ouvir quem estiver falando o from today on. Where from? Entende? Essa diferença. Então, o que a gente precisa fazer é se aproximar do target language, buscar isso daí. Por isso que somente ouvir não vai te levar, não vai te fazer avançar. Não, pelo menos, de uma maneira consistente, rápida, eficaz. Algo que você, de fato, perceba essa evolução. Então, o listening tem que ter um direcionamento. Então, vamos ouvir isso e presta atenção como o personagem, né, ou nativo, ou no áudio está sendo falado o M final, em from. Peguem outros exemplos de from, aí, ou M final, nesse exemplo que eu estou dando. Então, a partir do momento que você consegue perceber esses sons numa fala natural, aí sim o listening vai surtir o efeito que você deseja. Fora isso, não vai. Então, você só está ouvindo ali, vai repetir. Você pode conhecer pessoas, né? Na época ainda de escola física, comprando lá centenas de livros para os alunos. Muitas vezes eu buscava na editora e trazia para os alunos. E tinha uma moça que me atendia, a Rose, faz um tempão que eu não falo com ela. A Rose, ela me atendia e ela falava o nome dos livros em inglês perfeito. Não tinha um sotaque. Nada. Para mim, assim, pelo nome do livro, eu ia falar que ela era nativa de inglês, ela era britânica. E um dia, para minha surpresa, depois de muitos anos, eu descobri que ela não falava nada de inglês. Eu falei, como que você não fala nada de inglês? Você fala esses nomes perfeitamente, os nomes dos livros. Ela falou, Fabi, eu não falo nada de inglês. Eu só sei repetir esses nomes. E há anos ela estava ali dentro daquela editora.
né, da distribuidora de livros, de idiomas. Então, isso que eu quero mostrar para vocês. Simplesmente saber repetir não significa que você sabe estabelecer uma comunicação. Usar a língua como EFL, English as a Foreign Language, inglês como língua estrangeira para fins de comunicação de negócio, envolve você conseguir identificar essas coisas. Quanto mais rápido, mais direcionado, não mais rápido. Quanto mais rápido você entender isso, melhor. Mas como que você faz para entender mais rápido? Entendendo essas questões. Quer ver outro exemplo? A gente precisa entender a relação de letra e som. Talvez isso nunca tenha sido ensinado para você, mas é algo que eu faço muito intensamente com os nossos alunos dentro do nosso método. E eu estou apoiada aqui na mesa do escritório. Então, in English, this is a desk. Desk, todo mundo sabe escrever. Quantas letras tem desk? 4. Desk. D-E-S-K. D-E-S-K. 4 letters. Quantos sons tem em desk? Sons. 4. D-E-S-K. 4 sons. Beleza. Tudo bem? Até aqui? Desk, 4 letters, 4 sounds. Dá um joinha aí se todo mundo entendeu. Great. Agora, se eu pegar uma palavra, número 6, por exemplo. Six. Quantas letras tem? How many letters? 3. 6. S-I-X. Quantos sons existem em 6? 4 sounds. 6. O X, nesta palavra, ele tem 2 sons. Ele tem o som do K e do S. 6. Então, eu tenho 3 letters and 4 sounds. Outra palavra. Night. Noite. How do you spell? Como escreve night? N-I-G-H-T. N-I-G-H-T. How many sounds do you have in night? 3. 5 letters, 3 sounds. Eu só pronuncio night. Os GH são mudos. Todas as vezes o GH é mudo? Não. Se eu falar tough é GH, mas tem som de F. Se eu falar laugh, rir, L-A-U-G-H, ele é mudo? Não. Ele tem som de F também. Agora, se eu falar o nome do ator lá, Hugh Grant, é GH, ele é mudo. Então, essas coisas, quando você entende o conceito disso, fica tudo muito mais simples. Eu sempre dou, se vocês já acompanham aqui há mais tempo, talvez vocês já tenham visto uma aula ou um vídeo que tem nas suas redes sociais, que eu falo do exemplo do chocolate. Chocolate, por exemplo, eu adoro chocolate. Se você quiser falar isso, I love chocolate. Todo mundo sabe escrever. Todo mundo que já estudou inglês, né, um pouco, a não ser que você nunca tenha estudado, mas geralmente os meus alunos eles já chegam com algum nível de inglês. Não tem problema também se você não tem nenhum nível. Você vai entender da mesma maneira. Como que a gente fala chocolate em português? E o legal dessa palavra é que ela é escrita exatamente igual em português e em inglês. Então eu coloco em português chocolate. Eu tenho 4 sílabas, um monte de sons aí no meio. Quantas sílabas existem em inglês? 2. Chocolate. Se você falou chocolate, você colocou um monte de som a mais que não existe. É como você pegar os erros ali, você começou a sentar, você começou a empilhar esses erros te mantêm distante do que é o target language. E aí você precisa ficar pedindo para as pessoas repetirem, porque você está tentando imaginar o que está escrito ali, o que a pessoa quis dizer. Você tenta, né, você tenta mentalmente escrever o que aquela pessoa está te falando, de modo que você consiga decodificar aquela mensagem. E aí fica naquele conflito, né? Que nem conexão de internet ruim.
Aí você fica ali no meio da conexão ruim de internet. Entendeu? Então, dentro dessas coisas, é importante vocês entenderem. Existe, claro, tem que ser uma estratégia. Dependendo do momento que você está, são táticas diferentes que a gente tem que ir adotando ali, de acordo com o momento que o aluno está, de acordo com a necessidade que ele tem, o quanto que a língua materna está interferindo na maneira dele falar. Então, para a gente poder acelerar essas coisas. Claro que tudo isso dentro do método das aulas, a gente já tem tudo pronto, já está tudo planilhado ali, já está tudo mapeado, onde os alunos têm dificuldade. Eu sei onde o aluno vai esbarrar, ainda mais um falante de português. E pelas primeiras palavras que ele me fala, em inglês, a gente já consegue começar a identificar essas diferenças que existem. Então, a partir daí, a gente vai trazer tudo para o lugar comum. A gente vai trazer tudo aquilo que precisa para o aluno, de fato, poder avançar nesse sentido. Por isso que eu falo, só fazer listening não vai resolver. Não de uma maneira consistente. Não de uma maneira robusta. Faz sentido tudo isso que eu falei? Então, apenas para a gente recapitular aqui o que eu coloquei para vocês, o que vocês devem fazer a partir de agora? Primeira coisa, esqueci de falar para vocês, se vocês não estão inscritos ainda na Semana do Inglês para o Trabalho, o link está na bio, o link está na descrição desse vídeo, aqui para quem está vendo pelo YouTube. Assistam, se inscrevam, participem. As aulas, vocês vão receber todos os acessos às aulas gratuitas, direto no e-mail. A gente vai fazer algumas dinâmicas bem legais. Estou reformulando algumas coisas. Eu nunca sossego. E para quem também já está dentro do curso, tem coisas novas vindo, né? Para quem já faz parte das turmas. Então, a gente está constantemente trabalhando, identificando, mapeando as principais dificuldades para ajudar o aluno a ter resultado mais rápido. Eu entendo que o aluno que tem perfil, né, dos nossos alunos que a gente atende, já não tem mais tempo para perder. Então, você não quer mais fazer mais aulas de inglês. Você só quer falar inglês. Você precisa, não é nem porque você quer. Você acordou hoje de manhã, nossa, eu estou com uma vontade de falar inglês, vamos me matricular no curso da Teacher Fabi. Então, não é isso. É você, de fato, conseguir usar o inglês como uma ferramenta para se comunicar. Que o inglês não seja um limitador do teu crescimento, da possibilidade, não seja um limitador da possibilidade que você tem de mostrar sua experiência, compartilhar seu conhecimento, sua expertise. Então, a falta do inglês limita o seu potencial. Então, eu não quero que isso seja. Então, a gente traz tudo que é necessário para o aluno poder se desenvolver dentro daquilo que ele precisa. Então, isso é muito importante, tá? Então, para a gente recapitular e finalizar, e depois eu abro para perguntas, se vocês tiverem, já podem colocar as perguntas aqui, tá bom? Porque até tem um delay entre o momento que eu falo e o momento que vocês conseguem me escrever e eu vejo aqui na tela. Primeira coisa, procurem modelar a target language, ainda mais se for um sotaque ultracarregado. Mas modelar no sentido de que vocês estão de fato aprendendo, modelar aquilo que vocês precisam modelar. No caso do from, por exemplo, se você fala from, vai modelar palavras, frases, pega uma música e presta atenção como eles falaram from, ou falaram palavras que usam essa característica, o M final. É a diferença do, por exemplo, then I called them. Então eu liguei para ele. E eu posso falar, then I called them. Então, por exemplo, então eu liguei para eles. Como que fica essa frase em inglês? Then I called them. Then I called them. Se você não leva atenção, se você não leva em consideração essas diferenças na base fonética, você vai falar then I called them. Then I called them. Qualquer coisa desse sentido. Então, é isso que você precisa evitar, se afastar disso e se aproximar do then I called them. Primeiro passo. Segundo passo é buscar entender essa relação dos fonemas com os sons. Entender onde estão os sons ali. Entender que, por exemplo, o CH em inglês, ele tem várias possibilidades de pronúncia diferentes. Eu posso falar machine, o CH com o som de sh, machine learning, por exemplo, uma expressão para quem trabalha com TI. Machine learning. Mas eu posso falar achieve.
alcançar. Achieve the results. Achieve é o mesmo CH. Sons diferentes. Então, essa relação de sons com letras ou com fonemas, ela é muito importante para você acelerar essa compreensão. Terceiro ponto é, se você está modelando, é importante que você busque modelar aquilo que faz sentido para você. Então, letra de música, depende da música, presta atenção nessas coisas. Um seriado, qual a origem, o ator. Eu gosto de pegar seriados ou filmes que tenham personagem britânico, personagem americano, e ficar observando como que é falado de uma maneira diferente. Isso é muito legal. É trabalhoso, é aquilo que eu falei lá no começo. É trabalhoso, mas eu faço isso até hoje. Até hoje, quando eu pego um seriado para assistir, se isso acontece, e é possível, tá? Com o trabalho de direção, tanto é possível que, por exemplo, no Outlander que eu citei ali, a não ser, se alguém já assistiu aí, vai saber o que eu tô falando. O personagem principal, o Jamie, ele é o ator mesmo, é escocês, mas ele fala. Se você pegar a entrevista do ator e pegar o personagem na série, ele fala diferente. Por quê? Ele incorpora um personagem do norte da Escócia. Então ele tem um sotaque, é igual um ator brasileiro que seja de São Paulo interpretando um personagem nordestino, por exemplo, ou um personagem do sul. Então tem esse trabalho que é feito para incorporar aquele sotaque. Por quê? Tem uma característica do trabalho. A gente precisa chegar nesse nível de perfeição, eu falo que é perfeição, não necessariamente, mas a gente precisa entender que existem padrões diferentes. Da mesma maneira que a gente consegue compreender se alguém aqui do Brasil é do Rio de Janeiro, é de Curitiba, é de Goiânia, é do Nordeste, é do Sul, né, lá do Rio Grande do Sul, a gente também, em inglês é possível, existem esses padrões diferentes. Nossa, teacher, eu não consigo perceber nada, para mim é tudo igual. Não, são bem diferentes. Então, assim, tem personagem ali, né, no Outlander, que ele tem o sotaque escocês. A Claire, apesar dela ser irlandesa, a atriz é irlandesa, ela fala com sotaque britânico, porque a personagem é inglesa. E a Brianna, a atriz é inglesa, mas a personagem nasceu nos Estados Unidos, então ela fala com sotaque americano. Então é legal quando os três estão conversando, se vocês já assistiram, voltem em algumas cenas assim, cada um tem um sotaque diferente. Algumas características pontuais, isso é muito legal para treinar o listening. A partir do momento que você começar a perceber isso daí, que há esses padrões diferentes, você começa a ter uma clareza de listening. O momento que você começar a ter isso, significa que você conseguiu desvendar muito dessa questão fonética aqui, que está sendo trabalhado, que eu falo lá da base, tá? Então, tudo começa aqui na base. A gente vai trabalhar aqui para melhorar o listening. Quando a gente trabalha aqui, é como se a gente passasse um cotonete no ouvido. Fica tudo muito mais claro. Letra de música que você nunca entendeu, quando você entende essa consistência, essa base aqui, a letra de música fala assim, nossa, ele sempre falou isso, eu nunca entendi. Então fica tudo muito mais claro. Isso é a base, tá? Que você precisa entender dentro de uma estratégia de melhorar o seu listening. All right, people. Do you have any questions? Anything to ask? If you don't have any questions, I will end this live here now, and I'll be back. Another thing, final thing. Peraí, fiquem aí. Uma última coisa. Vocês gostaram mais? Hoje eu não tinha como fazer a live às 18 horas, ou 18h30, eu tenho feito sempre entre 18 ou 18h30. Precisei jogar agora para o último horário. Ficou melhor para vocês? Vocês gostaram mais? Vocês gostaram menos da live nesse horário? E não é todo dia que eu vou conseguir manter a live todos os dias nesse horário, talvez alguns dias vão ser mais cedo, mas eu queria saber o que vocês preferem. Please, se vocês puderem comentar, I will be happy to hear from you. Right? Bye, people. See you soon. Bye-bye, everyone.